Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Bênção. E hoje, mais uma vez, vamos trazer aqui para você, vamos tratar a respeito dos heróis da fé. Estamos aqui mais uma vez com o evangelista Washington. Amém, Washington? Amém. Uma boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com essa série que tem tanto edificado a nossa fé, que tem tanto nos fazido ficar firmado em Cristo. Amém, glória a Deus. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando de Isaac. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, isso vai nos ajudar a fazer com que o nosso vídeo, esse conteúdo, alcance mais pessoas. Amém? Sem mais delongas, então vamos aqui falar a respeito de Isaac. E para falar de Isaac, eu acredito que não tem como a gente começar a falar de Isaac sem entrar na história do seu pai, Abraão. Amém? E a gente vê a história de Abraão, quando começou ali, a gente vê o chamado de Abraão, no Gênesis capítulo 12, Deus fala com Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e seja tu uma bênção. E então Abraão, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, e no meio disso tudo, a gente vê Abraão querendo colocar ali o seu jeitinho, né? Como todo ser humano às vezes tenta ajudar a Deus, né? Abraão carregava consigo uma promessa, e então ele fala em um encontro com Deus, no capítulo 15, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí entra onde eu falei, Abraão procura sua esposa então até aqui estéril, e então ela fala: olha, deita com uma de minhas concubinas, daquelas que estão comigo, daquelas que me servem. E então a gente sabe aí a história do primeiro filho de Abraão, mas não o filho da promessa, chamado de Ismael. E então o nascimento de Isaac, quando é que acontece, gente? Só depois, lá na frente, nós vemos então o nascimento de Isaac, que Deus, para resumir a história, ele aparece para Abraão, e Abraão ali reconhece a presença de Deus, oferece um banquete ali para Deus. Havia ali 3 anjos, né? Um deles era o Senhor, e então ali acontece a promessa de que Sara ficaria grávida, né? Inclusive ela duvida e dá risada atrás da porta escondida, e o Senhor, sabendo todas as coisas, ele questiona: por que a sua esposa está rindo? Por que Sara está rindo? E ela: não estou rindo não. Ah, não, né? Mas aí Deus fala: olha, daqui certo tempo você dará luz a um filho, você concederá um filho. E então a gente vê no capítulo 21 o nascimento de Isaac, né, onde começa a história do filho da promessa. Inclusive o Washington vai até falar com o significado, Isaac? Aquele que ri, ou ele sorri. Aquele que ri. Diretamente do hebraico. E antes um pouco aí, pastor, é importante lembrar que quando Abraão recebeu, era Abrão ainda, quando ele recebeu essa promessa. E no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão e de Sara. Abrão para Abraão e Sara para Sarai. Amém. E logo no verso aqui 19, do capítulo 17 ainda, Deus já escolhe o nome de Isaac. Veja que é no mesmo capítulo que Deus muda o nome de Abrão e de Sarai para Sara e Abraão, ele também já escolhe o nome de Isaac, que seria o filho da promessa, o filho da aliança. Amém. Que ele tinha feito com Abraão. Olha no verso 19 do capítulo 17. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Amém. E com ele estabelecerei a minha aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Amém. Ou seja, Deus, o próprio Deus, já tinha escolhido o nome dele antes mesmo dele nascer.
Por isso, Isaac foi o único dos 3 patriarcas que não teve o nome trocado, né? Ele continuou com o seu nome, nasceu Isaac e morreu Isaac. Amém. Até a ideia, gente, até aproveitando esse gancho, a ideia desses episódios, dessa série Heróis da Fé, não é que você venha apenas conhecer a história desses homens e mulheres que a gente vai estar tratando aqui durante essa série, mas também para você aprender algo dentro desse contexto bíblico que nós estamos trazendo. No caso aqui do nome, é algo muito profundo. A gente, às vezes, só lê e ficar nisso, basta. Mas é algo muito profundo, porque tanto naquela época, quanto também alguns séculos atrás, nós víamos que a criança ela recebia o nome após alguns dias já, depois nascido, ou até anos. Porque, primeiro, eles olhavam as características que aquela criança apresentava e davam o nome para aquela criança de acordo com aquilo que a criança ela trazia, né? O próprio Jacó mesmo. O próprio Jacó. O nome dele não é enganador. É aquele que segura pelo calcanhar, significado de Jacó, que vem do hebraico. Porque ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Por causa do seu nascimento. E quem que dá o nome, gente? E a gente já ouviu várias ministrações, pastores falando sobre isso, mas talvez você não ouviu. Mas, geralmente, quem que dá o nome à criança? Quem que registra a criança? São os pais. Né? Os pais dão o nome, escolhem o nome em comum acordo, vão até o cartório e registram. Né? Nesse caso de Isaac, né, como o Washington leu aí, o próprio Deus deu o nome, né? O próprio Deus. E quando a Bíblia fala, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 17, que lá no céu nós receberemos uma pedra branca com um novo nome. Né? Isaac não vai nem precisar, porque foi o próprio Deus que já registrou. O próprio Deus já deu o nome Isaac. E há também, dentro disso que o evangelista Washington falou para nós, a questão da mudança do nome, bem lembrado, a mudança do nome de Abrão e de Sara. Isso. Né? Que foram mudados também. Por quê? Porque havia um propósito de Deus naquilo. Né? Abraão, então, pai de muitas nações. Né? E sua esposa estéril, agora não mais estéril. Então, Deus mudou o nome, tanto de um quanto de outro, mas do Isaac, o próprio Deus ficou com a incumbência de dar um nome ali. Eu lembrei, quando você estava falando, de Jeremias 29:11, que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Sabe quantas pessoas, às vezes, irmãos, não aceitam aquilo que Deus pensa a seu respeito, né, Washington? Verdade. Quantas pessoas, às vezes, insistem em querer viver uma cultura mundana, em querer viver as suas próprias vontades e não aceitam aquilo que Deus tem para elas, né? Eu aprendi certa vez que no mundo espiritual eu não sou reconhecido como o Alisson, né? No mundo espiritual eu sou reconhecido pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. O mentiroso, por exemplo, no mundo espiritual ele é conhecido como o mentiroso. Filho do diabo, né? É o filho do diabo. Aquele que mente, que é o continua pai da mentira, né? Então, assim, eu preciso aprender a receber, a abraçar e a viver aquilo que Deus tem para mim, né? Os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Muitas pessoas perdem anos de vida buscando apenas ser conhecido, reconhecido pelo homem, mas não é conhecido de Deus. Verdade. Né? Então, tem gente que vive a vida fora do propósito de Deus, né? Que Deus tem para a gente, o nosso chamado, sim, o nosso propósito. Porque muitas das vezes, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa cresce, tem uma vontade ali de ser um médico, e ela vai ser um bom médico, mas ela vai ali até o fim da sua vida sendo médico. Mas às vezes Deus tinha outra função para ela. Então, às vezes as pessoas preferem viver os seus sonhos do que viver os sonhos de Deus, né? Largar aquilo que Deus tem para viver o seu próprio sonho. E não é que a pessoa vai ser ruim naquilo que faz, mas se ela vivesse os sonhos de Deus, com certeza ela alcançaria muito mais alto, um patamar muito mais alto, e com certeza abrangeria muito nas pessoas ao seu redor também. Amém. Talvez até influenciaria, abençoaria mais do que seguir naquela área, né? E a gente vê Abraão, nesse nome que a gente está falando, né? As pessoas elas precisam aprender, por exemplo, Isaac, o próprio nome, Deus deu o nome Isaac, batizou o nome, né? Então, assim, a gente viu que a promessa de Abraão começa em Isaac.
Porque Deus fala lá em Abraão, em Gênesis 12, fala com Abraão ainda, né? Fala assim, eu farei de ti uma grande nação. Quando é que essa grande nação começa? Em Isaac. O Isaac é o início do cumprimento de uma das promessas de Deus, né? Aí Deus fala lá no capítulo 15, olha para os céus, as estrelas do céu, assim será a sua descendência, né? Através do seu filho Isaac, a partir de Isaac, não de Ismael, porque Ismael não é o filho da promessa. Verdade. Né? E o importante a gente colocar aqui dentro do contexto, pastor Alisson, se você ler esse capítulo 17 inteiro, é o capítulo que Deus firma uma aliança com eles. Porque Deus tira o nome de Abrão, que era um nome colocado pelo pai dele, daqui terreno, e coloca um nome do próprio Deus. Deus colocou esse nome nele. E firma também uma aliança com Sara, colocando um nome que Deus colocou, né? Sara, que era Sarai. Era Sarai. Isso. Então aqui ele já estabelece a aliança, né? E você vê no começo aqui do capítulo 17, no verso 1 aí, você vê a aliança. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Ou seja, é um capítulo da aliança, que Deus muda tudo ali na vida deles a partir desse capítulo. E é igual no versículo 15 também, aí do capítulo 17, diz também Deus a Abraão, a Sarai, né, onde muda o nome, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então, sim, uma mulher já avançada em idade, quase 100 anos, e então recebe uma palavra de Deus que, como eu falei, que se cumpre em Isaac. A importância de nós buscarmos viver e aceitar, receber e viver os planos, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, né? Que são pensamentos de paz, pensamentos de vida, né? Para dar o fim que nós desejamos. Né? Então, como eu falei, né? A gente está falando nessa série sobre os heróis da fé, mas nós queremos aqui com o intuito também com que você aprenda alguns pontos que é passado, é transmitido através dessas passagens bíblicas. Né? É importante também, né, pastor, a gente vê nesta aliança aqui que Deus ele não firma uma aliança só conosco, né? Ele firma também com os nossos descendentes. Né? Os nossos filhos vão continuar. Isso é forte. Às vezes a gente plantamos coisas que os nossos filhos colherão. Amém. Né? Isso é forte, gente. Anota aí. Ó. O plano de Deus ele vai se estender sobre a sua geração. Né? Talvez, isso muitas pessoas às vezes veio de uma família religiosa, idólatra, né? Ou que nem tinha nenhum tipo de fé, mas Jesus alcançou você. E então, a partir de você agora, a sua descendência, as gerações que virão a partir dessa pessoa que teve um encontro com Cristo, também serão abençoadas. Né? O próprio Abrão, na época, vivia no meio de um povo idólatra. Né? E Deus o separou. E daí, seus filhos, a sua descendência foi abençoada. Tanto que é o pai Abraão, né? Pai da fé. E para quem não sabe, o chamado de Abrão, gente, foi no capítulo 11. É antes dos capítulo 12. Aí a gente vê a chamada de Abraão. Né? Por isso que Deus, de novo, fala com ele, sai daí, entra nisso que o Washington falou. Porque ele estava num lugar totalmente pagão, uma terra muito rica, muito próspera, e ali a riqueza era o Deus daquelas pessoas. As pessoas, elas amavam as riquezas, confiavam nas riquezas. Por isso que Deus fala, sai da sua terra, do meio da sua parentela. E então Abraão resolve ali, decide obedecer, porque até então ele estava com seu pai, né? Daí o seu pai morre e Deus fala com ele de novo. Né? Então nós precisamos dar ouvido ao chamado de Deus e cremos, porque como nós falamos aqui, Isaac é o filho da promessa. Então, a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão e sua esposa, que então passaram a ser Abraão e Sara, se cumpre no nascimento de Isaac. Ali começa, então, né, o cumprimento da promessa de Deus, de Abraão e Sara se tornarem uma grande nação. Né? Algo a acrescentar aí, Washington? Não, pode. Belas palavras as suas, pastor. Aleluia. Já concluiu um pedaço. Mas vamos lá, gente. Então a gente vê que Isaac nasce.
né? No capítulo 21 fala a respeito do nascimento de Isaque, né? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E aqui também a gente aprende algo muito poderoso, né? Que Deus, ele nunca tarda. Né? Quando Deus faz a promessa, as coisas vão acontecer no tempo que foi determinado por Ele. Às vezes, nós queremos orar e dar ordem a Deus. Se em tantos dias não acontecer, como é que é aí, evangelista Washington? Né? A gente tem que acostumar, né, com o não de Deus também. Deus não é só assim. Sim. Jesus orou, apartai-vos de mim esse cálice. Não. Talvez a gente tenha vivido uma geração de muito crente mimado, não né? aceita ouvir o não de Deus. Esperneia, faz birra e eu quero é agora. O próprio apóstolo Paulo, por 3 vezes orou. Jesus falou, minha graça te basta, meu filho. Isso também ele fala para nós. Às vezes a gente ora, tem orações que Deus não vai fazer, né? Sim. Mas tem orações que Ele irá responder, mas no tempo dele, não no nosso tempo. Sim. A questão, eu até estava falando esses dias aqui na igreja, a questão é que às vezes as pessoas, por que muitas pessoas oram, talvez até você que está aí nos ouvindo, por que muitas pessoas oram e não recebem a resposta para a sua oração? É porque não oram de acordo com a palavra de Deus, com a palavra que Deus tem para a vida dela. É igual você citou aí da medicina. Às vezes Deus tem uma palavra para a minha vida, por exemplo, você vai ser um pastor, você vai se tornar um homem de Deus. Eu quero que você cuide de ovelhas, eu quero que você esteja pastoreando a igreja. Né? E vamos ver, eu estou lá orando para Deus abençoar a minha faculdade de advocacia, minha faculdade, faculdade de Direito, né? Perdão, abençoar a minha faculdade aí de medicina, como você citou. E eu tenho uma palavra. Qual que é a palavra de Deus para a minha vida? Ser pastor de igreja, pastorear ovelhas. Mas eu estou orando para que Deus abençoe em outra coisa que não tem a ver com aquilo que Ele me chamou. Então, é uma oração, só para vocês entenderem, que nunca vai ser respondida. Não. Por que nunca vai ser respondida? Você vai, na verdade, até vai ouvir resposta, mas qual a resposta? Aquilo que o evangelista Walsh falou. Não é isso que eu tenho para você. Né? Quantos exemplos de homens e mulheres de Deus que a gente tem assim que... Eu conheço um exemplo aí que eu acredito que todos vão conhecer no meio gospel, que é o Alessandro Vilas Boas, que cursou a faculdade, terminou a faculdade. No final da faculdade, Deus falou, não é isso que eu tinha. Aí, assim, não fica desperdiçado, porque conhecimento... sabedoria, né? Conhecimento ninguém tira. Mas não era o que Deus tinha para ele. Né? Ele testemunha a respeito disso. Então, é importante nós estarmos atentos àquilo que Deus tem para a nossa vida. Verdade. Conhecer qual que é o propósito dele para nós, qual que é a missão que Deus tem para a nossa vida, e então nós vamos viver isso no tempo determinado, como falou aí, aconteceu. E ele sempre responde, né, o pastor? Sim. Quando ele nos chama, ele nunca deixa dúvida. Porque as pessoas que não escutam, ficam em dúvida do chamado de Deus, é porque fica longe de quem chama. Por exemplo, eu estou aqui, você está lá do outro lado me chamando, eu não vou te ouvir. Então, para que a gente venha ouvir o chamado de Deus, saber o que Ele quer para nós, a gente tem que estar próximo dele. Tiago 4:8, né? Chegai-vos a Deus. Então, tem que estar próximo, em oração, pergunta, Deus, todo dia, Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim? Ele vai te falar, Ele vai usar pessoas para confirmar isso na sua vida. Buscar uma vida de relacionamento. Você vai sentir a paz. Né? Isso, você vai sentir a paz no seu coração quando você sabe. Quando você descobre isso, aí, meu irmão, ninguém te para. Dentro disso que você está falando aí, a gente vê Abraão, o exemplo de Abraão. Se você for ver o contexto aí, né, a gente não está falando especificamente dele, mas como eu falei, as histórias estão muito entrelaçadas. Mas se você for ver o contexto aí, desde a sua saída lá no Gênesis 12, né, até aqui no seu filho, aonde ele chegava, Abraão erguia, altares a Deus. Aonde Abraão instalava o seu acampamento, ele erguia um altar para oferecer ofertas e sacrifícios a Deus, adoração a Deus. Né? Então, o que é isso? Ele estava mantendo ali a sua adoração, mantendo o seu relacionamento, atraindo a presença de Deus para ele. Né? Tanto é que quando chega lá no bosque, no vale de Manrim, lá, né, que é onde Deus aparece para ele, né, Deus... Ali naquele lugar, se você for ver um contexto histórico, você vai ver que é um lugar onde tinha vários altares de outros deuses. E então ele estabelece ali um altar ao Deus verdadeiro. E Deus então visita Abraão naquele lugar, na sua tenda, na sua casa, e a gente sabe, né, é o que acontece. Ele faz a promessa, faz uma aliança,
E essa aliança se cumpre aqui no capítulo 21, no tempo determinado. Entenda uma coisa, você que está ouvindo, a promessa de Deus ela vai acontecer no tempo determinado que Deus já estabeleceu. E não quer dizer que vai acontecer no tempo determinado que Deus vai te falar, é daqui tantos dias. Pode ser que aconteça, como foi no caso de Abraão, né? Daqui tanto tempo vai acontecer. Mas nem sempre Deus vai falar, não. Então, basta a gente ficar o quê? Esperando. Confiar, né? Porque vai acontecer. Porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Né? Deus, quando Ele fala, a Bíblia nos diz, Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Deus fala vai se cumprir, não importa quanto tempo demore. O que eu e você precisamos fazer é o que o evangelista Washington falou, é estar perto de quem fez a promessa. Né? Estar perto daquele que está nos chamando, porque senão como que eu vou ouvir a direção, como que eu vou saber? E dentro disso que eu falei, as pessoas elas querem receber respostas para a sua oração, mas elas oram olhando para si, para a sua vontade, para os seus desejos. Aí entra outra vez o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, porque pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Verdade. Então, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Verdade. Amém. Glória a Deus. E continuando aqui, a gente vê, como eu falei, até aqui, antes do nascimento de Isaac, Abraão ele levantava, erguia altares de adoração a Deus. E até que, então, quando Isaac nasce, a gente vê que ele para de construir esses altares. Por quê? Porque antes, quem estava no centro da sua vida era Deus. Antes, ele estava buscando atrair a presença de Deus sempre. Mas então, quando nasce o filho da promessa, Abraão, ele, de certa forma, ele tira os olhos de Deus e coloca os seus olhos na promessa. Tanto é que Deus aparece para ele no capítulo 22, né, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. No original aqui, né, até o missionário Moisés trouxe esse entendimento para nós, que no original, aqui Deus estava falando, aquele que você só ama Ele agora. Quando fala que aquele a quem tu amas, Deus está falando, aquele que tomou o centro, aquele agora que o seu amor está voltado apenas para Ele. Isaque, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, é necessário Deus chamar Abraão de novo. Senhor Abraão, você precisa entregar Isaque. Você precisa oferecer a promessa e abrir mão dessa promessa. Que a gente vê aí aonde entra a história que eu acredito, ao meu ver, na verdade, para mim, é uma das mais fortes da questão do Isaque. É o que eu tiro de exemplo da vida de Isaque, eu tiro isso. Que não foi nem a questão de Abraão oferecer Isaque, foi a questão de Isaque se entregar. Ser obediente, né? Obediente. E é onde aí vai refletir Cristo, né? Isaque prefigura Jesus. Porque Jesus, ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ninguém pregou Jesus na cruz, irmão. Ele que se entregou. Né? E Isaque, gente, segundo historiadores, Isaque aqui não era uma criança. Não. Isaque já estava em fase adulta praticamente. Então, Isaque, Abraão velho, mano, não colocou Isaque lá. Isaque, ele foi caminhando com as suas próprias pernas, deitou sobre o altar, o que a Bíblia fala, e então deixou-se ser amarrado, porque, irmão, se ele quisesse correr ali, ele corria, mas ele se deixou-se, né? Abraão estava oferecendo o sacrifício, mas Isaque também, ele se entregou. E aqui Abraão, ele põe a lenha, né, do holocausto sobre Isaque. Uma Sim. criança não daria conta de levar essa quantia de lenha. Sim, também. Porque para fazer um holocausto ali não são poucas lenhas. Né? Tem que ser um fogo alto. O pessoal entendeu, o holocausto é um tipo de oferta, gente. Você vai ver isso lá em Levítico, mas é um tipo de oferta que deveria ser totalmente queimada. Né? O animal, o que seja que fosse colocado ali como holocausto, ele tinha que queimar até virar cinza, não podia sobrar nada. E depois, então, retirava essa cinza e jogava fora do acampamento. Mas não poderia sobrar nenhuma peça. Nada. Então, por isso que o Rocha está falando aqui.
tendo esse conhecimento, né, desse contexto na questão do holocausto, a gente sabe que não era pouca lenha, porque como é que você vai oferecer um holocausto com pouca lenha? Tem que queimar até consumir tudo. Então, assim, como que uma criança levaria? Tinha que ser um fogo denso, né? Um fogo alto. Sim. Ou seja, tinha que ser muita lenha. É. Não eram uns gravetinhos. Então, a criança, com certeza, aqui é questão de lógica, né? A gente Sim. lendo interpretação, Sim. que você põe em cima do texto, que não teria como ser uma criança para levar essa lenha. É. E falando aqui também, pastor, uma coisa que eu vejo muito aqui, do que Deus cobra de Abraão aqui, né? A prioridade novamente, o centro. Sim. E muitas das vezes Deus realiza o chamado na vida de muitas pessoas, que as pessoas seguem, e às vezes as pessoas deixam esse chamado ficar acima de Deus, né? Por exemplo, o Billy Graham mesmo, o cara arrastava multidões. Ou seja, se ele não ficar com os olhos firmados em Deus, ele larga Deus para ficar ali firmado nas pessoas, na grandeza daquilo que ele está conquistando, né? Então, às vezes, Deus nos faz conquistar muitas coisas, mas nós temos que ficar sempre firmados no dono da bênção, né? Não ficar firmados só na bênção. Temos que estar firmados só em Cristo, só em Deus que nos dá tudo. Amém. É isso, é não tirar o coração, né? É aquilo falando, né? Às vezes, quando recebe a bênção, né? E coloca o coração naquilo, né? E não se rende mais a Deus. Mas a gente já está quase caminhando para o término desse episódio. Até esse é o primeiro episódio em que nós estamos mudando o formato aqui do nosso Pod Bênção. Nós queremos trazer mais conteúdos para vocês, mas de uma forma mais abreviada também, para não ficar tão cansativo. E você mandar até para aquela pessoa que não é cristã, para poder entender também a respeito da fé que você professa, né? Isaac, é claro, a gente poderia falar aqui de muita coisa, como, por exemplo, o casamento de Isaac, né? Dá para a gente entrar nesse tema ainda. O Isaac foi, né, a gente estava conversando aqui, foi o que viveu mais, né, Oscar? Foi. Né, dos patriarcas. 180 anos. 180 anos. E, então, tem muita história a respeito de Isaac, nem todas estão na Bíblia, é claro, como de outros personagens, mas a gente vê que Isaac, quando a gente vai lá para a galeria dos heróis da fé, a gente vê que ele dá continuidade, né? Ele abençoando o seu filho Jacó e por aí vai. Então, Jacó e Esaú, né? E no casamento dele acontece o mesmo que aquilo que aconteceu na vida dos seus pais, né? A sua esposa não poderia ter filhos, era estéril. E então Isaac, sabendo, né, do testemunho que já tinha dentro da sua casa, então veio orar pela sua esposa, crendo que da mesma forma que Deus tinha abençoado a sua mãe Sara, ele também iria abençoar a sua esposa Raquel. Verdade. E isso aí fica lá em Gênesis, no capítulo 25, no verso 21. Amém. Isaac orou insistentemente. Olha o que fala aqui, muito importante essa palavra, insistentemente. É muito importante a gente ter insistência e constância na nossa oração. Nunca devemos desistir. Amém. Orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. Ou seja, olha o grande milagre, né? Através da oração e através do exemplo aí do seu pai, Abraão. Glória a Deus. Então, e veio logo dois, né? Sim, já veio. Aqui na entra outra história dentro do evangelista Osh falou, né? Do que pegou pelo calcanhar lá, né? Muitas pessoas às vezes vai pregar sobre Jacó, já vem chegando o enganador, o traiçoeiro, o trapaceiro. O próprio verso 22 aqui fala: os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor, o que Deus fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, que o próprio Deus já está falando, a promessa minha é Jacó. Amém. Jacó não roubou nada. Qual foi o texto aí que você falou? Gênesis? Gênesis 25, 21, 22, 23. Amém. Anota aí, gente. Ó. Ele orou, como que está na sua tradução? Orou insistentemente. Insistentemente, gente. Né? Então, dentro daquilo que a gente falou aqui, ó, de Isaac, por exemplo, a gente já caminhando para o término, nós aprendemos aqui, dentro de tudo aquilo que nós falamos, a clamar a Deus, que a gente viu Isaac, a gente sempre fala Isaac, o filho da promessa. Então, para que aconteça a promessa de Deus na sua vida, clame a Deus, clame pela promessa, clame pela presença de Deus na sua vida, para você entender qual é o caminho até a promessa. E então,
esperar acontecer no tempo determinado de Deus. Amém? E nós aprendemos também com Isaac a confiar em Deus, porque Isaac, né, já de certa idade avançada, ele conhecendo os testemunhos dos seus pais, até o que eles viveram com Deus até chegar ali, com certeza, ele teve a confiança de deitar-se sobre aquele altar para ser sacrificado, porque ele tinha certeza, porque a Bíblia fala lá no Novo Testamento que Abraão, ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então, Isaac, ele não duvidou e não titubeou, mas ele confiava também no Deus do seu pai. Então, com certeza, a Bíblia não traz, mas com certeza houve esse diálogo. Na verdade, quando eles estão subindo para o monte, né, Abraão, ele fala com o Isaac. Isaac fala assim: pai, cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, o fogo, o cutelo, cadê o cordeiro? Abraão então fala com Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Ele recebeu aquela palavra e confiou. É aquilo que a gente falou, gente. Quantas pessoas hoje não confiam mais na palavra de Deus? Não confiam mais nos pensamentos que Deus tem a seu respeito. Volta hoje, você que já ouviu uma palavra que Deus ia fazer, que Deus ia transformar a sua vida, e por algum motivo ou outro as coisas não aconteceram do jeito que você esperava, você desanimou dessa palavra, volte a confiar no Senhor, volte a confiar em Deus. E encerrando aí com a oração dele aí pela sua esposa. Gente, ore incessantemente, ore o tempo todo, clame, não há impossíveis para Deus. E a gente vê isso na história de Isaac e dos seus antepassados e também do seu futuro, da sua geração futura. É aquilo que o Washington falou, né? Deus, através de mim, através de você, Deus vai estar abençoando as suas gerações. Né? Foi de Isaac que saiu, irmãos, a principal nação, o povo de Deus, né? Ali bem próximo, claro, veio Abraão, mas mais perto ali Isaac, né? Veio Jacó também teve o seu nome transformado, mudado por Deus, né? Passou a ser chamado Israel, e ali então começa a história de uma das nações, eu vou até falar, a nação mais poderosa do mundo até os dias de hoje. Até hoje, Israel, né? Talvez você ache, a nação mais poderosa hoje é a Rússia, é os Estados Unidos, é a China. Não, a nação mais poderosa é Israel, porque há um Deus que protege, que luta as batalhas daquela nação. Quantas nações se voltam contra aquele pequeno país e são derrubadas, envergonhadas? Quantos impérios já se levantaram? E isso saiu por causa de um homem que acreditava em Deus e confiava nas promessas de Deus e tinha esse relacionamento com Ele, né? Verdade. Então, quer acrescentar algo, para a gente caminhar para o final? Não, só dar minhas considerações finais mesmo. Amém. Que Isaac teve o seu ministério firmado na obediência. Amém. Né? Como você disse, ele obedeceu o seu pai, não temeu a morte, muito pelo contrário, ele cria no Deus que o pai dele servia. Porque Abraão não era só um pai físico, mas era um pai também espiritual na vida dele. Por isso ele creu nas promessas do pai e sabia que ele iria herdar isso do pai. Amém. E ele herdou, né, e seguiu o seu ministério firme, colhendo as promessas que Deus tinha. Ou seja, nós temos que entender que para vivermos e colhermos as promessas da Bíblia, temos que cumprir os princípios, que um dos princípios é a obediência. Amém. Se fosse dar um nome para Isaac, então chamaria ele de pai da obediência. Pai da obediência. Que o pai dele é o pai da fé. Então, mas amém. Brincadeiras à parte, mas guarde essa palavra no seu coração, né? Eu acredito que a gente pode até resumir tudo que nós falamos aqui dentro disso que o evangelista Washington falou. Obedeça. Obedeça, né? Isso serve para o filho, obedeça o seu pai, que ele é o sacerdote aí do lar. Ele também é a figura espiritual da sua casa. Você que é filho, obedeça a Deus, principalmente, a palavra de Deus, né? Para que você venha viver e desfrutar as promessas para a sua vida. Glória a Deus. Amém. Você pode orar por nós aí, hoje, para nós encerrarmos? Amém. Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos, Aleluia. Eleve os seus pensamentos ao Senhor e vamos falar com Ele.
Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Eu oro agora e abençoo cada ouvinte, ó Pai amado, que está do outro lado dessa tela. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Pai amado, e reavivendo a fé dessa pessoa. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido. Que essa pessoa venha viver em obediência com o Senhor, ó Pai, para que possa viver aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, ó Pai. Assim como o Senhor tinha uma promessa na vida de Isaac, nós cremos que o Senhor tem promessa na vida de cada um de nós, meu Deus, nos dias de hoje. Então nós te pedimos, ó Pai, discernimento e entendimento para que possamos viver o nosso chamado e o nosso propósito nessa terra, pregando a Tua palavra e o Teu Evangelho àqueles que não conhecem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo episódio do nosso Pod Bênção. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Até mais. Amém.